Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, um cumprimento especial aos 15.000 peticionários que subscreveram esta petição e deixem-me dizer-vos: ser médico não é apenas uma carreira, mas antes uma verdadeira vocação. A função do médico vai muito além de diagnosticar doenças e de prescrever tratamentos. Ela é enraizada em princípios de empatia, de compaixão e de ética. Os médicos são guardiões da saúde e do bem-estar. São os médicos que testemunham a fragilidade da existência humana todos os dias, mas ao mesmo tempo carregam a responsabilidade de lutar pela cura, contra a dor e contra a doença com toda a sua determinação. A medicina é uma disciplina que combina conhecimento científico com a habilidade de ouvir e de entender o que não é dito em palavras, de sentir o sofrimento dos pacientes e também de oferecer o conforto. É a capacidade de sorrir e dar esperança, mesmo quando as circunstâncias são tão adversas. É o compromisso de estar presente nos momentos mais críticos da vida de alguém e segurar a mão do paciente quando ele mais precisa. A medicina é a arte de equilibrar a ciência, a humanidade e os sentimentos. Não podemos subestimar os médicos que todos os dias trabalham entre a vida e a morte, entre a alegria e o sofrimento, entre o triunfo e a derrota. E ainda assim continuam a desempenhar a sua função com dedicação e coragem. A saúde é muito mais do que a ausência de doença. É um estado de equilíbrio físico, mental e social. A medicina não se limita a tratar. Ela abraça a complexidade da vida humana. E a vida é uma narrativa rica, cheia de histórias, cheia de sonhos e de experiências. Os médicos têm de ouvir essas histórias para procurar compreender melhor a caminhada do doente e a influência que a sua família e a sua comunidade têm no seu estado de saúde. Ser médico não é apenas uma profissão. É um juramento de servir, de fazer o bem e de honrar a vida. É a busca constante do conhecimento e da excelência. Os médicos são seres humanos que enfrentam desafios extraordinários, mas são movidos pela crença de que, através do seu trabalho, podem tornar o mundo num lugar melhor. Senhoras e senhores deputados, este é o tempo dos médicos. E saúdo todos os médicos pela sua dedicação, pela sua luta, mas também pelo seu humanismo. E que todos nós, como sociedade, reconheçamos o valor inestimável desta profissão e continuemos a apoiar aqueles que escolheram trilhar este caminho. Este é o tempo dos médicos, mas os médicos sem tempo. Aos médicos tiraram-lhes o tempo para ouvir, o tempo para escutar, o tempo que cada vez é mais limitado e que sufoca a capacidade de compreender os doentes e a sua história. O tempo em que cada segundo conta e onde lhes exigem um diagnóstico preciso num tão curto período de tempo tão escasso. Como é que se lida com esta avalanche de necessidades em saúde? Das filas intermináveis de pacientes, que ninguém ouve, cada um com as suas próprias histórias e preocupações e esperanças. Acabem já com a burocracia, com este ladrão de energia que suga a vitalidade dos médicos, os documentos intermináveis, os formulários complexos, as políticas administrativas enganosas que tiram o foco do que realmente é importante, que são os doentes. A medicina é uma ciência da vida, não é o exercício da papelada nem dos protocolos. Senhoras e senhores deputados, o caminho não é mascarar o problema e colocar um qualquer médico num centro de saúde a fazer o trabalho de um médico especialista de medicina geral familiar, por exemplo, e depois ameaçar que vamos trazer médicos de Cuba ou do Brasil ou de outro país qualquer, exortando à mão de obra barata, como se de mão de obra se tratasse. O caminho não é anunciar mais 1,2 mil milhões para a saúde, quando não se sabe para onde é que vai esse dinheiro, porque para aquilo que realmente importa, que é a valorização das carreiras, já sabemos que não vai. Não é contaminar a opinião pública de que há falta de médicos, quando os números são perentórios. Temos um número de médicos por 1000 habitantes bem acima da média da OCDE. Não temos, meus senhores e minhas senhoras, a capacidade de os reter no serviço público. E não adianta tentar argumentar. Esse é um dos grandes fracassos da governação socialista da saúde. Os médicos portugueses, que são fonte inesgotável de profissionalismo, de conhecimento e de inovação, que estão na vanguarda da investigação, dos tratamentos inovadores e no grande contributo para a evolução do sistema de saúde, mas que o Partido Socialista deixa fugir todos os dias do SNS. E, senhores e senhores deputados, não ignorem, por favor, o que se passa. O Serviço Nacional de Saúde vive hoje um dos momentos mais inglórios da sua história.
Está comprometido um direito constitucional dos portugueses. Mas tal como o Governo deixa os doentes na sala de espera, agora resolveu também deixar os médicos na sala de espera. E é preciso dizer a verdade. O último acordo com o Governo é de 2012. Os médicos, os heróis esquecidos da pandemia, ganham sim o mesmo há 11 anos. E não pode o sistema viver constantemente do seu limite de esforço adicional. Este momento, senhores e senhores deputados, convoca-nos a todos a refletir. E apelo ao Governo e ao Partido Socialista para uma negociação séria e uma resposta com prontidão. Está comprometido o acesso, a qualidade e a segurança dos doentes. E, infelizmente, quando assim é, acontecem tragédias que todos temos que evitar. Os médicos cansaram-se. Senhor Presidente, vou concluir. Os médicos cansaram-se e bem de ver o Governo derreter dinheiro na TAP, nos bancos e na IFASEC, em vez de investir no acesso à saúde, na educação, na produtividade e na coesão social, para construir uma sociedade mais forte, mais saudável e mais resiliente. Por isso, senhoras e senhores deputados, valorizar a carreira dos médicos é investir no Serviço Nacional de Saúde. E investir no Serviço Nacional de Saúde é investir no nosso futuro. Haja vontade política.